A primeira causa que faz o seu bolo sem glúten baixar é o uso de farinhas de estrutura em quantidades insuficientes. O que é isso? Eu já vi muitas receitas aleatórias na internet pesquisando assim, que os bolos levavam apenas farinha de amêndoas. Farinha de amêndoas e alguns amidos, por exemplo. O que acontece com a farinha de amêndoas? Ela não fornece a estrutura suficiente para que a massa cresça dentro do forno e se mantenha crescida. Ela vai baixar, porque a função de estrutura da farinha de amêndoas é uma função secundária. Então, eu tenho uma farinha mais oleosa, então eu já tenho uma farinha que deixa um pouquinho a massa mais pesada, a depender da quantidade que você coloque. E se você não agrega outra farinha de estrutura, por exemplo, a farinha de arroz branco, a farinha de arroz integral, farinha de trigo sarraceno, esse bolo ele tem muitas chances de baixar no centro por conta dessa quantidade insuficiente de farinha de estrutura, tudo bem? Então, essa quantidade insuficiente, ela vai alterar a estrutura e vai fazer o seu bolo baixar. Mas você pode utilizar a farinha de amêndoas como um complemento. Eu sempre falo que o importante é você utilizar um mix de farinhas. Farinhas que agregam estrutura, liga e maciez, que são as características principais da farinha de trigo. Nós não temos uma única farinha sem glúten que agregue essas três características juntas, por isso nós precisamos de uma combinação, nós precisamos de um mix. E as farinhas de estrutura, elas precisam entrar em uma maior quantidade nas receitas, tanto de pães quanto de bolos, para que a massa tenha suporte para quando ela crescer, ela se manter alta, se manter firme. Ela se mantém firme por conta da gelatinização dos amidos, da coagulação das proteínas dos ovos, né, também das farinhas. Então, no momento que a minha massa cresce dentro do forno, esses processos químicos vão acontecendo e a minha massa tem suporte, ela tem estrutura para se manter alta, por isso ela não baixa, tá? Então, é importante verificar a quantidade de farinha de estrutura que você está adicionando à sua receita para saber se não é isso que está provocando a queda, né? O colapso do seu bolo.